Olá, olá pessoal! Vamos para mais uma aula do canal Estuda Que Vai? Hoje teremos aula de Física, mais uma do curso preparatório pré-tec. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, responder a questão 23 da prova. Hoje a gente vai ver algumas questões de termodinâmica, tá? De física, que vai falar sobre temperatura, transferência de calor. Essa questão 23, ela pede para ler um pequeno texto aqui, então vamos fazer a leitura. Conhecida como a cidade da primavera eterna, Medellín costuma atrair turistas por todo o ano. Mas o aumento da urbanização expôs a cidade ao efeito de ilha de calor das áreas urbanas, que causa a absorção e a retenção do calor pelas ruas e construções da cidade. Em 2016, Medellín deu início ao seu programa de corredores verdes, devido às preocupações com a poluição do ar e o aumento do calor. Os corredores verdes mostraram-se claramente eficientes para reverter esse impacto. A temperatura caiu em 2 graus centígrados por toda a cidade, segundo dados da prefeitura local. Questão 23. A solução apontada no texto foi adotada para minimizar um efeito climático que ocorre devido à transmissão de calor por meio da... Bom, pessoal, essa questão ela vai falar sobre a transferência de calor. Então, temos irradiação, condução, convecção. Vamos compreender um pouquinho mais essas formas de transferência de calor. Antes, a gente precisa entender sobre a diferença de temperatura e calor. Lá na aula de Química, a gente viu sobre os átomos, né? Que é ali a unidade básica da matéria. E tudo na natureza é feito de átomos, e eles têm uma agitação natural. A temperatura vai ser o grau de agitação dessas moléculas. Então, vamos pensar numa substância que está com uma temperatura bem baixa, como, por exemplo, o gelo. Essas moléculas, esses átomos, eles estão com uma baixa agitação. E depois, quando a gente aumenta a temperatura, essa agitação ela vai aumentando. Já o calor é a transferência da energia térmica. E essa transferência, ela sempre vai ocorrer no mesmo fluxo, que é de um objeto ou de uma substância, né, que está com maior temperatura, ou seja, maior agitação das moléculas, para outro objeto ou outra substância que está com menor temperatura, então baixa agitação das moléculas. O fluxo sempre vai ocorrer nesse sentido, maior temperatura para menor temperatura. E de que forma essa energia térmica, esse calor, ele pode passar de um corpo para outro? Existem 3 formas: pela radiação, condução ou convecção. Vamos ver cada uma delas aí. A condução, essa aqui do meio, ela acontece de um objeto em contato direto com o outro, geralmente com objetos sólidos. Por exemplo, quando eu seguro um copo gelado, a minha mão ela vai estar mais quente que o copo. Então, o fluxo do calor será da minha mão para o copo, do objeto mais quente para o objeto mais frio. E precisa da condução de um contato direto, né? Eu preciso segurar o copo. Já a convecção, ela vai acontecer com fluidos, por exemplo, a água, o ar, que eles conseguem se movimentar. E esse movimento gera essa transferência de calor. O fluido, quando ele está mais quente, ele tende a subir. Já quando ele está mais frio, ele tende a descer. A gente observa isso muito facilmente em uma chaleira elétrica, que quando a água ela é aquecida, né? Esse vapor de água que está quente, ele sobe. E a gente observa na geladeira que quando a gente abre o freezer, esse vapor que sai também da geladeira, ele costuma descer. Então, gera ali um ciclo, né? Então, o vapor ou o ar ou a água que está mais quente sobe e quando ela chega aqui em cima, ela esfria e desce. E isso vai gerando esse movimento que a gente chama de convecção. Na radiação, esse calor ele se propaga por ondas eletromagnéticas, que elas conseguem se propagar até mesmo no vácuo, onde não tem matéria. Então, o Sol, mesmo ele estando tão longe da gente, ele emite essas ondas eletromagnéticas que passam ali pelo espaço, onde não tem matéria, e chegam até nós, nessas ondas. Quando elas chegam até nós, os objetos, né, de todo o planeta Terra, ele absorve essas ondas e aumenta a temperatura, ou seja, aumenta a agitação das moléculas desse objeto.
E ao longo, né, do tempo, esse objeto ele vai irradiar de volta essas ondas eletromagnéticas, perdendo calor para o ambiente. Sabendo disso, a gente consegue já responder a questão 23. E ela está perguntando o que causa, né, o fenômeno climático, que é a ilha de calor, e qual que é a transferência de calor que está envolvida aqui nesse processo, né? Então, ele fala sobre irradiação, condução e convecção. A chave para matar essa questão é a gente compreender qual que é a fonte de calor que aquece uma cidade, né? O texto aqui ele já fala que esse calor ele é retido pelas ruas e pelas construções da cidade e através, né, do aquecimento dessas construções é que a cidade ela acaba ficando mais quente, né? E daí por isso uma solução que eles pensaram aqui foram os corredores verdes. Então, o que aquece uma cidade? O que aquece o nosso planeta? A principal fonte de calor é o Sol, né? Então, a A, ela vai trazer esse conceito aqui. Vamos fazer a leitura da A. Irradiação, uma vez que o material utilizado na construção das cidades absorve a radiação solar e irradia esse calor para o ambiente. Então, a alternativa correta aí da 23 é a A. Mas melhor que saber, né, que a alternativa correta é a A, é compreender o porquê que as outras não estão corretas. Se a gente sabe, né, essa é uma informação que não está no texto, mas a gente consegue deduzir que a principal fonte de calor é o Sol, então a gente já consegue descartar aqui a C, a D e a E, né? Porque a C, ela vai falar que a fonte de calor, ela vem dos veículos, como ônibus e motos. Na D, ele vai falar que o calor ele é gerado nas residências e vão para o meio exterior. E a E, ela fala que o calor ele é gerado pelos metrôs. A gente sabe que esses objetos aqui, esses meios, eles também são ou podem ser fontes de calor. O veículo pode eliminar calor, ali transferir calor. O metrô pode, dentro das residências, né, as próprias pessoas também já podem ser fontes de calor. O fogo ali do fogão, uma lareira pode ser fonte de calor, mas elas não são significativas para aumentar a temperatura da cidade, né? Então, o Sol, sim, o Sol é uma fonte de calor que as construções, as ruas, elas absorvem essa radiação e depois vai irradiando para o ambiente, deixando mais quente. A B, a gente também pode eliminar porque ela vai misturar dois conceitos diferentes, porque ela vai falar sobre a ocorrência de chuvas, né, que não convém aqui para a nossa questão. Vamos resolver agora uma questão de 2019 e aí a gente compreende o quanto é importante a gente estudar por meio das questões da própria ETEC, porque esses conceitos eles vão se repetindo nas provas, né? Bom, essa questão é a questão 14, e aí ela precisa ler um textinho aqui primeiro para a gente conseguir responder, mas ele vai trazer esses mesmos conceitos de condução, convecção e radiação. A imagem mostra o satélite brasileiro CBRS-4 utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBRS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês NLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Agora aqui na questão 14, ele tem algumas lacunas aqui, ó, que a gente precisa preencher com os tipos de transferência de calor. Vamos fazer a leitura. No CBRS-4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por. Então, ó, o que será aqui? Ele está falando de uma energia proveniente do Sol, ó. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria. Qual que é a transferência de calor que acontece mesmo onde não há matéria? A irradiação, né? Então, ou é a D ou é a E. Vamos continuar aqui para descobrir qual que é a alternativa correta. Que poderia nos auxiliar no processo de troca de calor com transferência do calor de partícula para partícula. Então, qual é
a transferência de calor que ela acontece de partícula para partícula? Seria a condução. Só para a gente ter certeza, vamos continuar aqui para ver se a próxima lacuna é convecção. Ou mesmo por em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Lembra lá do movimento de convecção que ocorre com fluidos, em que a porção mais quente sobe e a porção mais fria desce, né, formando esse movimento circular, que é o que está dizendo aqui, ó, trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Bom, então a alternativa correta é a D. Agora vamos responder uma questão que ela foi aplicada na prova de 2024, junho de 2024. É a questão 20. Ela é multidisciplinar, então ela integra também esses conceitos de troca de energia, de física, só que também traz um pouquinho aí de biologia. Questão 20. A temperatura ambiente confortável para o ser humano fica em torno de 20 a 35 graus Celsius. Por sua vez, a temperatura ideal do corpo humano é de 36,5 a 37 graus Celsius. No corpo humano, há receptores que captam as variações de temperatura e ativam mecanismos para regular a temperatura do corpo. Logo, para manter a temperatura corporal estável, tem-se que produzir ou perder calor. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a frase apresentada. Em um dia muito quente, um dos mecanismos de troca de calor entre o corpo e o ambiente é a sudorese, por meio da... Então, quando a gente está com muito calor, né, o ambiente ele está muito quente e o nosso corpo ele aquece, existe esse mecanismo que o nosso corpo capta esse aumento de temperatura e para ele abaixar a temperatura, para ele poder se regular, ele libera ali, através do suor, a água. A água, ela vai absorver o calor do corpo e evaporar. E nesse processo de evaporação, ela está liberando calor para o ambiente, né? Então, ela está tirando esse calor que está em excesso, digamos assim, no corpo, sendo transferido para a água e a água evapora, transferindo esse calor para o ambiente, né? Então, vamos ver aqui, de acordo com esse conceito, né? Quais são as palavras que mais se adequam aqui nas lacunas 1, 2 e 3. Por meio da condensação ou evaporação? Evaporação da água presente no suor. Nesse processo, a água faz o quê? Ela libera ou ela absorve? Ela absorve o calor do corpo e, consequentemente, aumenta ou diminui a temperatura corpórea? Diminui a temperatura corpórea. Então, as palavras aqui que se adequam às lacunas é evaporação, absorve e diminui. A alternativa correta, então, é a D. E aí, chegamos ao final da aula de física, o que acharam? Bom, agora nós já temos 3 vídeos no canal, um de química, um de biologia e um de física. Já dá para saber qual conteúdo vocês têm mais facilidade e qual precisa estudar um pouquinho mais. Diga aí nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau!